dominação francesa. Mas adivinhe, insubordinou-se, né, como era da sua característica central, ele insubordinou-se. E como castigo, ele foi mandado para a Argélia. Por que era um castigo mandar alguém para a Argélia naquele tempo? Porque a Argélia estava em plena guerra civil. Era guerra de libertação nacional contra o colonizador, que no caso era a França. Ou seja, mandar alguém para a Argélia é mandar alguém por um caldeirão fervente. O establishment deu um tiro no próprio pé, não é? Porque nosso amigo Pierre Bourdieu, quando foi para a Argélia, né, ao invés de ficar com medo, ele transformou-se de filósofo em antropólogo inicialmente. Ele começou a desenvolver uma série de pesquisas na Argélia e adivinha onde é que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar exatamente nas regiões mais revoltosas, nas regiões mais perigosas, nas regiões que faziam oposição mais frontal e mais violenta à dominação francesa. Uma dessas regiões era a Cabília, a terra dos Kabyle, que exatamente são abordados no livro Esboço de uma Teoria da Prática. Então vejam só que interessante. Se antes ele era um filósofo, ele agora vai ser mais perigoso que um filósofo. Porque ele vai fazer uma investigação antropológica e também já sociológica. O interessante é que o Bourdieu, ele não vai se limitar à observação e descrição. Ele vai procurar levantar dados, estatísticas sobre o desemprego, sobre a natalidade, sobre a questão de sucessão e de propriedade. Ou seja, ele vai enraizar as suas pesquisas também no estudo do sistema social. Ele não vai ficar só com o sistema de valores, embora ele saiba trabalhar muito bem com o sistema de valores. Tá? Ou seja, se antes você tinha um filósofo, que aí é de natureza especulativa, o tipo de trabalho do filósofo, com toda a sua importância, agora você vai ter alguém muito mais perigoso, que é alguém com uma formação filosófica, ou seja, alguém que tem internalizado um hábito de trabalhar com conceitos de uma maneira extremamente rigorosa, tá certo? Por outro lado, é alguém que não fica parado no gabinete, sentado no gabinete, é alguém que está acostumado a tomar contato direto com a realidade, que é o caso do antropólogo, a conversar com as pessoas, a levantar as histórias, a tentar perceber quais são os valores daquela cultura. E por outro lado, um sociólogo, preocupado com as macroestruturas. Por exemplo, o primeiro livro dele foi exatamente em 58, ele com 28 anos de idade, sobre a Argélia. Uma Argélia que estava sendo completamente transformada e modificada por conta da entrada do sistema capitalista que perturbava toda aquela cultura tradicional e a sociedade tradicional que existiam na Argélia. Portanto, aí ele vai estar estudando praticamente um encontro de culturas tão dramático quanto o encontro do Capitão Cook e os havaianos. Mas nesse caso, são os franceses capitalistas e os argelinos que viviam uma cultura, né, familiar, tradicional, camponesa, marcada pela ideia de honra e não pelas ideias de lucro, de vantagem, etc, etc. Tá? Uma cultura muito coletiva, com uma força da família muito grande, não do indivíduo, e que vai ruir, vai literalmente desabar, levando a uma série de conflagrações e de problemas por conta da entrada do capitalismo. Quer dizer, jogou o Pierre Bourdieu no fogo e ele falou, bom, é aqui mesmo que eu quero ficar. Mas ele se reinventou de filósofo, ele se bandiou, ele chegou a dar aula de filosofia, não é? Nós vimos no liceu, mas ele se transforma em cientista social. Primeiramente em antropólogo, que é o texto que nós vamos ler hoje, o capítulo 1, sobre a honra, e depois em sociólogo. Qual é a diferença? A diferença é que a primeira grande diferença é que o estudo que o antropólogo faz é um estudo mais próximo da realidade e é um estudo micro, tá? De uma aldeia, de um pequeno grupo de pessoas, enquanto que o sociólogo trabalha com eventos macro,
a transformação da Argélia, a entrada do capitalismo, são eventos macro que obviamente podem ser estudados na sua dimensão micro. O antropólogo normalmente está muito mais ligado também ao estudo da cultura e da esfera dos valores. O sociólogo já põe em cena o quê? A economia, a política, né, as grandes transformações sociais já são estudadas pelo sociólogo. Em suma, a trajetória do Bourdieu preparou ele para ser o melhor lutador de UFC teórico da história. Por quê? O curso inteiro a gente vem falando de UFC teórico, de como essas teorias, elas disputam a hegemonia. O Lévi-Strauss teve essa pretensão. Lévi-Strauss queria chegar ao quê? A ossatura do espírito humano. Pode haver algo mais importante? Não. Porque uma vez chegada a ossatura do espírito humano, tudo vai derivar desse formato, não é isso? Da forma que tiver esse espírito humano. E tudo mais é superficial, porque é a emanação desse espírito. Portanto, o Lévi-Strauss ele queria chegar ao máximo conhecimento que as ciências humanas podem almejar, para se a teoria dele estivesse certa. O Geertz, por sua vez, vai dizer, e aí começa o nosso UFC teórico, a gente podia ter começado mais para trás, né, porque o Lévi-Strauss, por sua vez, já está batendo em alguém, mas vem o Geertz. E critica o Lévi-Strauss, fala que aquilo é um modelo abstrato, inventado, que não existe ossatura do espírito humano, o que existem são culturas diferentes, e que a maneira de mergulhar uma cultura não é adivinhando, ou fazendo oposições, criando sistemas de oposições, analisando mitos, e sim através da observação direta dessa cultura, do comportamento social na prática, que para ele é recoberto de um significado. Tá? Aí vem o Marshall Salles. Bom, o Geertz é altamente criticado, não é? Diz que a sua análise é uma análise literária, que é uma análise frágil, que é uma análise não comprovável. Aí vem o Marshall Salles, fala, não, o grande problema é que tanto o Lévi-Strauss quanto o Geertz, ele não diz isso, mas fica implícito, não é? Não sabem lidar com a questão da mudança. Uma descrição de uma cultura em forma estrutural até que ela é interessante, mas como é que essa estrutura muda? Essa que é a questão que nós devemos trabalhar. Tá? Ora, o Bourdieu, o UFC, né, ele, como esporte, ele é o MMA, que é Mixed Martial Arts, ou seja, artes marciais mistas. O Bourdieu, comparado com esses três, é exatamente aquele que dispunha, não é? No seu alforge, de mais artes marciais, porque ele é filósofo, antropólogo e sociólogo. O Marshall Salles, por exemplo, é antropólogo. O Geertz, antropólogo com um pezinho na teoria da literatura. O Lévi-Strauss, filósofo, que também foi formado em filosofia na École Normale Supérieure, e aí ele também conta como é que ele disse que a filosofia para ele não servia para nada, era uma espécie de torneio retórico, e ele resolve optar por uma nova disciplina pela qual ninguém dava nada, que é a tal da antropologia. Já o Bourdieu não, o Bourdieu tem três, é a filosofia, é a antropologia e é a sociologia. E aqui ele dedicou esse arsenal, né, teórico, de luta. Aqui ele dedicou. Não é? Se a gente for parar para pensar, uma parte muito importante da vida do Bourdieu, da vida acadêmica, da vida produtiva, da vida intelectual do Bourdieu, ele se dedicou, de certa maneira, a desmascarar a própria academia. A própria academia. O prêmio Nobel, o intelectual francês, é ser eleito para o Collège de France. Não é?
Você ser eleito para o Colégio da França.